Irmãos, o que eu quero ministrar essa noite é aquilo que nós já estávamos falando aqui sobre o amor. E eu peguei um texto que a gente precisa prestar atenção nele, para que a gente possa entender o que Deus queria com os discípulos. Eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 30. Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz o texto: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Bom esses apóstolos, né? Esses discípulos. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então eles lhe disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes dele. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos, os apóstolos, chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, mestre, e este é um lugar deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupo na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os pães e os 2 peixes e olhou para o céu, dando graças a Deus. Depois partiu os pães e o entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E então dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 homens, acompanhados de crianças e mulheres, que comeram os pães. Amém? Irmão, como que começa o texto que nós lemos? O versículo 30. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Quando eu vejo esse texto, eu lembro daquela palavra que Jesus, ele celebra, dizendo que muitos vão chegar no reino e vão dizer assim: olha, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei a tua palavra, eu fiz tantas coisas. E a palavra de Deus diz que Deus vai olhar para eles, para essa pessoa, e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando eu vejo os discípulos chegando até Jesus e dizendo assim: olha, nós fizemos isso, nós pregamos, nós oramos, nós trabalhamos. Aí a pergunta que eu faço:
Será que nós estamos fazendo realmente aquilo que Deus quer que fazemos? Será que nós estamos fazendo realmente aquilo que Deus nos chamou para fazer? Nós estamos fazendo uma obra nossa, ou nós estamos fazendo uma obra de Deus? Nós estamos fazendo uma obra do reino, do Tiago, ou nós estamos fazendo uma obra do reino de Deus? Eu me pergunto, para mim, eu me avalio, eu faço uma autoanálise da minha vida e pergunto: será que essa obra é do meu reino? Ou será que essa obra é do reino de Deus que eu estou fazendo? Será que é para mim? Ou será que é para Deus? Porque eu posso trabalhar muito e chegar para Deus e dizer: Senhor, eu fiz tanto, e Ele fala assim: eu não te conheço. Era para você ter feito outra coisa, era para você ter feito outro trabalho. Então a pior coisa de uma igreja é uma igreja que anda sem revelação, é uma igreja que tem informação, mas não tem revelação. Pastor, mas o que é isso, informação e revelação? Nós viemos uma overdose de informação nesse tempo, pela mídia, pelo Google, pela internet, mas o que vai nos alcançar, chegar ao destino, não é uma informação, mas sim uma revelação. Informação todos têm, mas revelação é a igreja do Senhor. Porque eu vou te mostrar a diferença. José teve uma revelação daquilo que Deus ia fazer com ele através de um sonho, e ele contou para sua família e para os seus irmãos. Ele teve uma revelação. Os irmãos também sabiam o que Deus ia fazer com ele, mas os irmãos tinham o quê? A informação. Amados, não é de uma informação que eu preciso ter uma revelação, porque é a revelação que faz me chegar, vai fazer que eu chegue até o destino que Deus quer que eu chegue. É a revelação, porque a informação, ela vai embolar minha mente, a revelação pode confundir a minha mente. A informação hoje é uma, amanhã é outra. Amanhã eu escuto o pastor falando tal coisa, hoje eu escuto o apóstolo falando, daqui uma semana eu escuto o outro bispo falando. Então eu tenho várias informações, e aí eu estou no meio delas, e o que fazer, quem eu sou, para onde eu vou, o que acreditar. Mas não, uma revelação, ela vai me mostrar qual é o sentido e qual é o caminho certo que eu vou seguir. Porque através de uma informação eu posso projetar, eu posso trabalhar, mas aí através de uma informação eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu crio tanto, mas na hora que chega no final da conta não dá em nada, porque eu fiz tudo baseado numa informação. Mas quando eu ando por uma revelação, pode me colocar num abismo, numa cisterna, num buraco, pode me vender para os egípcios, pode me colocar numa cadeia, pode me colocar como escravo, mas eu sei que no final da conta, aquilo que Deus revelou no meu coração, Ele vai colocar, Ele vai fazer na minha vida, e que Deus me chamou como igreja para ser cabeça e não cauda, e Ele vai me colocar onde Ele me chamou, como a noiva dEle. Então é só um posicionamento, é só uma questão de tempo, é só eu esperar com paciência no Senhor, e viver a revelação dEle, que eu vou chegar até o destino que Ele prometeu para a minha vida. Então eu ando por revelação e não por informação. Esses discípulos chegam até Jesus e dizem: olha, fizemos tantas coisas, trabalhamos muito. Aí Jesus: realmente estamos todos cansados, vamos para um lugar para a gente descansar, vamos para um lugar deserto. Você acha que Jesus não sabia que ele ia para um lugar deserto, para o outro lugar, e você acha que ele não sabia que a multidão ia acompanhar? Quantas vezes na palavra do Senhor, a própria palavra diz que o Senhor sabia o que ele estava pensando.
que ele conversava com o homem, ele já sabia o que esse homem estava pensando. Você acha que Cristo não sabia que eles iam partir para o outro lado? E que a multidão ia segui-los? Você acha que não, que Jesus não sabia disso? Mas a questão era que Jesus estava querendo formar discípulos. Ele estava trabalhando numa formação de apóstolos. E a Bíblia diz que quando os apóstolos chegaram, eu posso até ter o nome de apóstolo, mas não posso viver como um. Eu posso até ser falado assim, ali tem um discípulo. Eu posso até levar o título de um, mas não exercer a função de um. A gente vive numa geração que pessoas têm títulos e nomes e rótulos, mas na verdade não exerce sua função do nome que leva. Não vive aquilo que as pessoas o chamam. Não vive realmente aquilo que foi intitulado. E ali eles partiram para outro lugar. E a palavra de Deus diz que a multidão acompanha, que a multidão vai atrás deles. E quando eles chegam, a multidão está ali esperando Jesus, uma multidão sedente de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus o compara a elas como ovelhas sem pastores, ovelhas que abandonadas. Cadê os apóstolos que chegaram falando que estão trabalhando muito? Cadê os líderes que estão trabalhando muito? Porque quando Jesus olha para a multidão, ele vê ovelhas sem pastores. Será que eu não estou pensando o que eu estou fazendo e não estou fazendo nada daquilo que Deus quer que eu faça? A pergunta que eu falo, pastor, mas isso que o senhor está pregando é para quem é pastor, é para quem é líder. Eu quero que você entenda, tem muita gente exercendo o ministério pastoral sem saber que é um pastor, sendo pastor dentro de casa, sendo pastor no trabalho. Você acha que pastor é só um pastor que administra uma igreja? Tem pastor dentro de lares, pastoreando filhos. Tem pastor pastoreando às vezes um casal sem perceber que está pastoreando. Cuidando de vida sem perceber que é um pastor, sem dizer assim, olha, toma aqui uma carteirinha que você é um pastor, toma aqui uma carteirinha que você é um líder, não, e exercendo a função, sem perceber. Pastor, mas você tem certeza disso que você está falando? Porque quando Deus quis levantar um rei para Israel, Ele escolheu um pastor, aonde ninguém via que tinha. E quando esse cara chegou diante do rei, disseram assim, você não está pronto para vencer o gigante? Ele disse assim, eu tenho experiência como pastor, porque quando o urso chegou, eu lutei contra ele e não deixei ele tocar nas minhas ovelhas. Você não é rei, não, mas eu tenho experiência como pastor, porque quando chegou o leão também, eu lutei contra o leão e não deixei que ele matasse as minhas ovelhas. Tem gente pastoreando e ninguém está vendo. Tem gente cuidando de filhos, gerando paternidade e ninguém está vendo. Tem gente exercendo igreja e ninguém está vendo. Isso, amados, é ser igreja. Quando Jesus olhou para a multidão, disse assim, os discípulos que chegaram contando tudo o que eles fizeram, a multidão que acompanhava eles, Jesus olhou para elas e disse, é como ovelha sem pastora. Cadê os apóstolos? Cadê os trabalhadores? Cadê os líderes? Sabe aqueles que chegaram? A Bíblia diz, os apóstolos voltaram e contaram e falaram o que eles estavam fazendo. Quando chegou uma certa hora, Jesus ministrou. Você viu que o grande tempo de Jesus, o tempo que Jesus mais gastava não era curando, não era expulsando demônios, isso ele fez, não era fazendo milagres, apesar que ele fez milagres, que ele curou, que ele expulsou demônios, mas o maior tempo de Jesus foi ensinando. Porque, amados, o milagre não te alinha destino, ele resolve o teu problema hoje. A cura não te alinha destino, ele te resolve o teu problema hoje.
Porque amanhã, daqui a alguns anos, você vai morrer. Você pode ser curado hoje, mas você vai morrer daqui a alguns anos. Você pode receber um milagre hoje, mas você vai também morrer daqui a alguns anos. Você acha que você vai viver para sempre? Te resolve o problema hoje, mas não alinha o seu destino. Olha, expulsou o demônio. Se você não tiver uma vida de integridade com Deus, a palavra de Deus diz que volta pior. É ou não é? Então tudo você vê que não resolve o seu problema do futuro, resolve o seu problema hoje. Mas o ensinamento alinha o seu destino para que faça você chegar onde Deus quer te levar. Por isso que o maior tempo de Jesus foi ensinando, não fazendo milagre e nem expulsando demônios. Foi ensinando a palavra, porque a palavra, ela alinha destino. A palavra revelada, ela mostra o futuro, ela te leva para a eternidade, aonde Jesus está te esperando. É a palavra de Deus. Por isso que ele gastou o maior tempo do seu ministério, não expulsando demônios, nem fazendo milagres, mas sim ensinando. Os milagres, expulsar demônio, libertação, era só uma consequência da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E quando eles chegaram do outro lado, que eles pararam ali, Jesus ensinava, Jesus alimentava, Jesus ministrava a palavra. Mas ficou tarde, chegou o final do dia. Aqueles discípulos que chegaram contando tudo o que fizeram, tudo o que tinha feito, que depois Jesus olhou e falou assim: cadê os pastores dessas ovelhas? Chegou para ele e falou assim: mestre, mande todo mundo embora, porque não tem pão, não tem comida, não tem nada para dar para eles. Aí Jesus olha para eles e fala assim: dê vocês de comer para eles. Dê vocês pão para eles. Nós não temos. Aí a palavra trata de dizer que a primeira coisa que eles pensam é em fazer o cálculo de quantos dinheiros eles tinham que ter para comprar o pão. Você sabe por quê? Porque a nossa vida a gente vive calculando quanto que a gente vai gastar para fazer aquilo para Deus. Quanto que a gente vai gastar para fazer aquilo? Quanto que eu vou ter que desembolsar para servir? Quanto que eu vou ter que tirar para ajudar? A minha vida é sempre um cálculo. Sabe por que eu vivo calculando aquilo que eu vou gastar para investir no reino de Deus? Porque eu sempre estou esperando um resultado de Deus. A minha busca não é pelo Pai, minha busca é por um resultado que Ele pode me dar. Por isso que a minha vida o tempo inteiro é calcular para mim poder fazer. Dê vocês pães. A primeira coisa que eles fizeram, nós vamos precisar de 200 moedas para comprar o pão, para alimentar tanta gente. Eles já sabiam quanto que eles iam gastar para alimentar a multidão. Eles já tinham feito o cálculo. A resposta estava na boca da língua. Sabe, nós não vamos investir nesse povo não. Você sabe por que nós vamos investir? Porque são ovelhas perdidas sem pastores. Não vamos gastar com eles não. É fácil, amados, irmão, é fácil eu vim aqui, o mais fácil é eu subir aqui e pregar. O mais fácil é isso. O mais lindo é eu vir para o culto à noite, é simples. É só eu montar no carro e vir. É só eu vir para a igreja. Chego na igreja, eu tenho ar-condicionado, eu tenho água boa, eu tenho uma estrutura, a igreja busca ter o melhor som, a melhor estrutura. E aí quando Deus fala para você, alimente aquele ali, a primeira coisa que você vai fazer é calcular quanto é que você vai gastar. Você sabe por que a gente não vive grandes coisas com Deus? Porque nós somos pequenos diante dEle. Sabe? Por isso que Davi chegou aonde ele chegou. Porque quando todo mundo olhava para ele e via ele como um pequeno homem, por dentro ele pensava como um grande homem. E ele não fez cálculo. Quando todo mundo calculou e disse assim: ninguém vai conseguir vencer esse gigante, dentro dele ele falou assim: eu tenho um Deus que vence esse gigante. Ele não fez cálculo, ele não pensou, ele não analisou, ele falou assim: com o meu Deus eu venço esse gigante. A maior questão é que nós estamos calculando para servir a Deus, somando com o que eu vou fazer. Porque alguma coisa, eu só posso dar se eu tiver 10. E a palavra de Deus fala: se você tem 2, dê 1. Não, se eu tiver 10, eu dou 1.
E aí, Senhor, eu quero que o Senhor me dê mais 100, porque o Senhor dá em dobro, o Senhor multiplica, o Senhor faz. Que direito que eu tenho? Olha, a mulher samaritana não foi uma mulher de Deus. Quando eu olho para ela, eu peço misericórdia para Deus, porque quando eu começo a fazer comparações, eu vejo que a igreja não é diferente dela, porque é uma igreja religiosa, querendo falar o que pode e o que não pode, e quando ele está pedindo água, ela fala: não vou te dar porque você é judeu, sabe? E aí eu não posso servir o próximo, porque quando eu olho para um macumbeiro, eu não olho ele para uma alma, eu olho ele como meu inimigo. E a própria palavra de Deus diz que a minha luta não é contra a carne e não o sangue, mas sim contra os principados e potestades das trevas. Então quando eu olho para um feiticeiro, eu olho para um católico, eu olho para um espírita, eu olho ele como meu inimigo, e o Senhor exorta no meu coração para olhar assim: é uma alma, eu amo ele como eu te amo. Amados, você ajudar um amigo é fácil, eu quero ver você ajudar um inimigo. Rejeitar o inimigo é fácil, eu quero ver você se sujeitar ao amigo. Não, toma, não, eu digo, não, toma, não, eu quero, não tenho. Eu olho o católico, ele é meu inimigo, eu olho o espírita, ele é meu inimigo, eu olho o macumbeiro, ele é meu inimigo. Quem disse para você que é teu inimigo? Quem disse que Jesus te ama mais do que ama ele? Quem disse que Jesus tem prazer mais em salvar você do que salvar ele? Quem disse que Jesus tem mais prazer em salvar a tua igreja do que salvar a igreja no nome tal? Quem disse isso? Se todos são filhos, e alguém só estão perdidos por ter informação e não ter revelação. Foram saqueados por informações, informaram ele que essa crença é a melhor, então ele está acreditando nisso. E o chamado da igreja não foi pegar a pedra e tacar e falar assim: tô a prostituta, eu estou te matando. Mas a igreja, ela tem que saquear as informações e falar assim: eu tenho uma revelação para ti. A igreja tem que ser a palavra, a igreja tem que ser a carta viva, a igreja tem que alimentar quem tem fome, a igreja tem que dar de beber para quem tem sede. Esse é o nosso chamado como igreja. Amados, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode ficar vindo para os cultos e a nossa vida continuar a mesma coisa. Nós não podemos vir para o culto sem entender quem é Jesus e o que nós somos diante deles. Não adianta a gente carregar um título e nem um rótulo se a gente não exerce aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Irmãos, você sabe por que eu estou ministrando essa palavra? Ontem, sinceridade, eu vou contar para vocês um testemunho da minha vida. Ontem teve um projeto que nós trabalhamos, e eu recebi uma ligação: ô pastor, e esse projeto, quem participa sabe, são várias igrejas, né, participando, e várias igrejas têm, né? Eu recebi uma ligação: ô pastor, nós não temos lanche para servir no projeto, precisamos da sua ajuda. Aí eu falei: não, pode contar comigo, eu vou levar os lanches. Desliguei o telefone, eu pensei assim: nossa, será que só tem eu ali de pastor, de igreja? Sinceridade, pensei isso. Mas será que só tem, né? Poxa vida, eu sei ali as pessoas, eu conheço os pastores, eu sei como tem condição de fazer. Se não tivesse, era uma situação, né? Eu falei: mas tem, por que não faz? Não faz. Parece que só existe, nessa situação só existe o pastor Tiago. Pensei dessa forma. Mas saí do meu trabalho, estava trabalhando, passei na padaria com a minha esposa, comprei os lanches, levei, fui em casa, tomei banho, fui para o culto lá. Amados, a hora que eu estava subindo, uma pessoa me pegou no braço, como Deus está no céu, e disse assim para mim: olha, eu me arrepio de falar para vocês,
Deus manda eu te dizer que Ele está olhando tudo que você está fazendo. E que Ele vai colocar ajudadores à tua volta. Porque você é a voz dEle nessa terra. Ele está vendo tudo que você está fazendo. E quando nós subimos, Deus usou o ministério de louvor dessa igreja tão forte. Usou o nosso ministério. Foi uma unção. Teve um pastor que falou para mim depois: olha, eu tenho 27 anos de pastor, eu nunca senti o que eu senti nesse culto. Por isso que eu estou ministrando essa palavra para vocês. Porque até disse para o Manuel depois, eu falei assim: e se fosse Jesus me pedindo os pães para que eu servisse? E eu falasse não. Será que eu só não estou levando o nome de pastor? E não estou disposto a servir? Porque, amados, Deus vai usar aquele que está disposto. Eu sempre digo algo, e eu carrego isso que eu aprendi. Se você tem uma cozinha e você é um cozinheiro, você tem duas facas, uma que é o teu xodó, que a vida inteira você carrega ela contigo. Só que essa faca é cega. Você gosta dela. Você leva, você muda de casa, ela sempre está lá na sua gaveta, sua faca, mas é uma faca cega. Para cortar um pão, alguma coisa, ela vai te servir. Mas o dia que você precisa fazer uma bela refeição, fazer um belo almoço, um belo banquete, você vai pegar a faca nova. Porque a faca, por mais que ela seja velha, por mais que você goste dela, ela não vai servir para fazer os bons cortes para a refeição. Deus procura pessoas que estão prontas. Ele não está preocupado quanto tempo de crente, quanto tempo de igreja e qual é o rótulo e o título que você carrega. Ele só quer saber se você está pronto para servir aqueles que Ele tem arrebanhado. Por isso que eu estou ministrando essa palavra essa noite. Será que nós estamos dispostos a servir? Será que nós estamos dispostos a parar o nosso tempo para prestar um serviço para o reino sem fazer cálculo de quanto vai nos custar? De quanto vai nos custar o nosso trabalho? Quantas vezes nós vamos continuar vindo para os cultos, sentando na cadeira e querendo um culto totalmente para mim, querendo os resultados para mim, respostas para mim? Até quando nós queremos bênção e não viemos para o culto ser um canal de bênção? A palavra de Deus diz que, eu já estou encerrando, que Jesus perguntou: quantos pães nós temos? Falaram para ele: 5 pães e 2 peixes. E a gente lê essa história e a gente fala assim: Jesus multiplicou os pães e peixe. Quem achar na Bíblia para mim que está escrito que Jesus multiplicou, levante a mão, porque nunca eu li por várias versões da Bíblia, nos evangelhos, que Jesus multiplicou os pães. Eu quero pedir para o Tiago colocar para mim aqui, por favor, o versículo 41. Quem por favor tiver com a Bíblia, abra também. A palavra multiplicou somos nós que falamos, que Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Mas o que Jesus fez, presta atenção aqui, está aqui, e tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou para o céu, olhou o céu e abençoou, e, diz para mim, e partiu o pão, e deu aos seus discípulos para que os passassem diante deles, e fez o quê? Repartiu os. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você estiver disposto a partir o pão e repartir os peixes do teu cesto,
nunca vai faltar cesto cheio na tua casa. Jesus não multiplicou, Ele partiu o pão. Se você estiver disposto a dividir aquilo que Deus está te dando, um coração pronto, se você estiver disposto a repartir aquilo que o Senhor está te entregando na tua mão, amados, se você aprender a ser fiel no pouco, Deus vai te entregar é muito. Dá, amados, ofertar, quando eu tenho muito, é fácil. Eu quero ver você estar disposto a servir quando você não tem. Quando no seu cesto tem poucos peixes e poucos pães. Eu quero ver se você está disposto a servir quando a coisa está justa. Não está do jeito que você queria que tivesse. Deus quer saber se você é fiel aí. Porque, amado, se você não for fiel aí, você nunca vai ser fiel no muito. A palavra de Deus diz que depois que Jesus partiu e repartiu, Ele nunca multiplicou, Ele só partiu. Se você aprender a partir e repartir aquilo que Deus te dá, aquilo que está no seu cesto, a multiplicação será automática na tua vida. A multiplicação e as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de você. As bênçãos vão vir atrás de você. A prosperidade, você nunca vai precisar ficar fazendo campanha para ser próspero. Você não precisa ficar fazendo campanha para ter um milagre. O milagre que vai atrás de você é a prosperidade que vai atrás de você, é as riquezas que vão atrás de você. Sabe por quê? Porque você tem um coração como de Cristo, disposto a partir o pão e repartir o peixe. Se você tiver com esse sentimento, se você conseguir ser esse tipo de cristão, esse crente, eu te digo que você não precisa de método, nem de forma, nem de campanha. As bênçãos do Senhor já estão sobre a tua vida. Aí eu quero pedir para o Tiago colocar no último versículo aí, no 43. Eu vou ler na minha versão aqui para a gente poder entender. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E foram 5.000 homens, acompanhados de mulheres e crianças, que comeram os pães. Com 5 pães, os estudiosos dizem que tinha 15.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes, eles alimentaram 15.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Amado, o que Deus tem para a tua vida é para você abençoar a sua geração. E a sua geração vai abençoar a geração futura. Ele só quer uma igreja disposta a servir, uma igreja disposta a amar. Os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou para nós foi amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando você consegue amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, todos os mandamentos do Antigo Testamento, ele fica simples e fácil para ser cumpridos. Você sabe por quê? Porque só precisa de amor. Porque quando tem amor, amado, o amor supera qualquer coisa. O amor multiplica. O amor cura. Foi por amor que Deus entregou o seu único filho. Foi por amor que o filho morreu na cruz por nós. Foi por amor que ele alimentou a multidão. Foi por amor que ele levantou, ressuscitou o filho de uma viúva. Foi por amor que ele voltou depois de 3, 4 dias e ele levantou um morto. Foi por amor. É por amor que até hoje ele está insistindo com a igreja dele, que ele não desistiu de nós. Nós negociamos princípios, valores, esquecemos da palavra de Deus, buscamos resultados, mas é por amor que ele deixou o Espírito dele para nós, para o tempo inteiro não interceder ao nosso coração. Eu disse hoje para minha esposa de manhã em casa, nós acabamos de levantar, eu abri a janela e estava um vento gostoso, né? E eu falei assim: você imagina a gente poder voar
Ela falou, nossa, seria muito bom. Eu falei, sim, isso é ser cheio do Espírito de Deus. Essa é a sensação. Aí eu disse para ela, existem 3 formas do Espírito de Deus estar conosco. Primeiro, a palavra de Deus diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Esse é um processo. Ele é o intercessor. Por que o Espírito Santo de Deus intercede por vós? Porque Ele está intercedendo por uma conversão, para que você converte os teus caminhos, para que você alinhe o destino. Então Ele está o tempo inteiro intercedendo por ti, não intercedendo a Deus por ti, Ele intercede em vós, gritando no seu ouvido, no seu coração, para que você alinhe a tua vida. Aí existe o outro processo, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você vê apóstolo Paulo, apóstolo Pedro sendo usado por Deus, a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, que eles estavam cheios do quê? Nós podemos ser cheios, eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui no culto, ser usado, entregar uma revelação, ser tocar em alguém, e através de estar cheio do Espírito Santo, acontecer uma cura, um milagre. Então, o segundo processo qualquer é estar cheio A igreja pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, mas o processo mais difícil, a Bíblia só conta de um, chamado Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Você sabe por que o Espírito Santo intercede por vós? Porque você ainda está com a mão no volante sobre a tua vida, você que dirige a tua vida. Você sabe por que você é cheio do Espírito Santo em alguns picos? Num culto de adoração, num envolvimento com Cristo, numa oração, num clamor, você é cheio do Espírito Santo. Você é tomado pelo Espírito Santo, chora, é batizado, fala em línguas estranhas. Mas no momento que o culto encerra, você só tem a intercessão dele. Mas só Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque era alguém que estava disposto a fazer tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Então, quando eu tiro a mão do volante, não sou eu que dirijo mais a minha vida, mas sim é o Espírito de Deus. É Ele quem conduz a minha vida. Amado, é esse o maior sonho de Deus para com a igreja. Que a igreja se torna como noivo, a verdadeira noiva, sendo realmente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Nós dirigimos nossas vidas, nós fazemos aquilo que queremos, tomamos as decisões que queremos. Nós estamos com a mão no volante, dirigindo a nossa história. Mas Jesus nos convida, Deus nos convida para ser a verdadeira noiva dEle, para que venhamos a tirar realmente a mão do volante, para que Ele nos conduza e nos leve realmente aonde Ele quer nos levar. Eu, nas minhas orações, eu digo, Senhor, não basta mais para mim ser que o Seu Espírito só interceda em mim. Não basta mais para mim só ser cheio do Espírito Santo em alguns cultos, em alguns momentos onde eu estou prostrado. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Mas isso existe um preço altíssimo. Preço altíssimo. Davi chegou perto. Por isso que ele chegou a ser segundo o coração de Deus. Chegou perto. Mas para isso sofreu tanta opressão. Quantas orações de Davi ele clama por refrigério na alma. Se na Bíblia naquele tempo existisse a palavra depressão, Davi orava por depressão. Quantas orações de Davi era por refrigério na alma. Cheio do Espírito Santo, quase conseguiu ser, mas sofreu por isso. Por isso que o Filho sofreu o que sofreu, porque foi o único, conduzido pelo Espírito Santo. Amados, se nós não tivermos, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu me vejo na cruz com Ele, porque esse é o lugar da igreja. Esse é o lugar da igreja. É a noiva. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci.
Ele está dizendo que nós vamos ser afligidos o tempo inteiro, oprimidos, apertados, vamos ser acusados, vamos receber pedradas, defamações, acusações falando que somos isso quando não somos, mas isso não faz o direito de sermos justiceiros. Nós só queremos ser uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Vamos buscar isso em nossas vidas. Vamos buscar isso como projeto pessoal nosso. A gente busca tantas coisas, tantos projetos pessoais para cada um de nós, mas nós não buscamos ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja que abandona o volante e que o Senhor leva o carro aonde Ele tem que levar. Aonde Ele tem que levar. Amém? Quem quer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, dê um glória a Deus. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus.